Circuitos sequenciais são quase sempre compostos por diversos registradores e alguns deles com funções especializadas. Alguns deles podem, por exemplo, estar conectados diretamente a uma unidade aritmética e é para lá que você deve mover os seus dados para realizar uma soma ou uma multiplicação. Então, o barramento ele é uma forma interessante e flexível de conexão de registradores. Qual que é a motivação? Por que a gente precisa de barramentos? A gente precisa ter rotas que permitam que dados sejam transferidos entre quaisquer dois registradores de um circuito. Agora, a gente não pode ligar a saída em um mesmo cabo, certo? A gente não pode ligar a saída de dois registradores. Por que a gente não pode fazer isso? Porque se um dos circuitos coloca zero nesse cabo que liga os dois, o outro coloca 1, qual o valor que estará presente aqui nesse cabo? Bom, nós temos aqui um conflito no uso desse cabo. Não só um conflito lógico, como em geral isso aqui causa um curto-circuito, porque digamos que a gente represente 0 por 0 volts e 1 por 5 volts, a gente está ligando diretamente 0 volts e 5 volts, a gente teria um curto-circuito. Então, barramentos, certo? Eles permitem esse tipo de conexão, ou seja, você vai conectar a saída de diversos registradores no mesmo cabo, tá bom? Mas você não conecta diretamente, não. Você faz uma proteção que a gente chama de buffer controlado. Aqui tem um exemplo de um circuito que tem 3 registradores e uma entrada, tudo de 8 bits, tá bom? E eles estão todos interligados por esse barramento que está aqui. Vocês reparem que nenhum registrador, nem essa entrada, todos os acessos, todo mundo que pode colocar dados nos barramentos, não o faz diretamente. Ele faz através de um que a gente chama de um buffer controlado, cujo diagrama no Logic é esse daqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que a todo instante, no máximo, um dos buffers controlados esteja aberto. Bom, ou seja, é quando você coloca isso aqui em 1, esse controlezinho que tem em cada buffer controlado, quando você coloca ele com o valor 1, aí ele permite que os dados fluam através dele. Tá bom? Então, no caso aqui, a gente vê que é só este buffer controlado que está igual a 1 aqui, e é o valor desse registrador aqui, 5, tá bom? Quando a gente clica em cima que ele aparece, que é o que está colocado aqui. Vou mostrar o circuito aqui e aproveitar para mostrar como que a gente controla, usa o barramento para fazer com que a informação se mova de uma parte para outra de um circuito. Aqui está o circuito, esse circuito mesmo que a gente mostrou no slide, está agora aqui o circuito, o diagrama dele dentro do Logic. Bom, então aqui 3 registradores, tá bom? Uma entrada, tudo de 8 bits, e cada elemento aqui, são os registradores e essa entrada, que podem colocar dados no barramento, não fazem diretamente, eles passam por um buffer controlado. Então, vamos começar a utilizar isso daqui. Vamos colocar, por exemplo, o valor 3 no registrador A. Então, eu coloco 1 aqui nessa entrada. O que tem aqui no barramento? Na hora que eu clico no barramento, o Logic mostra, ele destaca o barramento, tá bom? E mostra qual que é o conteúdo dele. Então, não tem nada aqui no barramento, porque todos os buffers controlados estão com o valor 0. Quando eu coloco esse aqui em 1, eu estou tomando posse do barramento. Então, agora aqui eu já tenho tá bom? Que é 3 no barramento. Então, ele está aqui, ele está disponível em todo o barramento. Então, digamos que eu queira colocar 3 no registrador A. Então, o que eu faço agora? Como eu tenho 3 entrando aqui na entrada de dados desse registrador, eu passo esse clock aqui de 0 para 1, tá bom? O clique da máquina fotográfica, tá bom? E esse aqui passou a ter o valor 3. Então, agora vamos colocar 7, tá bom? No registrador C. Isso aqui está em 1, tá bom? Então, eu tenho 7, esse 7 está aqui no barramento. Se está no barramento, ele está entrando aqui nessa entrada D do registrador C. Quando eu passo aqui de 0 para 1, eu tenho aqui o valor 7 copiado aqui. Vocês reparem que se eu quero agora copiar o valor de C no registrador B, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que colocar esses dados aqui no barramento. Para isso, eu tomo o passe do barramento aqui. Então, aqui tem 7 agora aqui no barramento.
E eu está entrando então aqui na entrada D, está sendo aplicado na entrada D do registrador D. Quando eu passo aqui para 1, eu copio esse barramento. Agora, repare o seguinte, se eu quero agora copiar o valor de A no registrador C. Então, se eu passar aqui de 0 para 1, o que está acontecendo? Isso aqui é denunciado pelo Logsim também através dessa cor meio avermelhada aqui, que ele coloca para dizer que está tendo um conflito no uso desse barramento aqui. Bom, o registrador A está tentando colocar 3 no barramento, e o registrador C está tentando colocar 7 no barramento. Bom, você clicar em cima do barramento, ele só fala aqui que deu erro. Então o que é preciso fazer? Se eu quero passar do A para C, eu não poderia estar com esse aqui ligado. Eu tenho que ligar esse daqui somente. Né? Então agora acabou o conflito. Eu tenho 3, o valor de A no barramento. E agora sim, eu posso copiar aqui. Bom, então é através desses controles de cópia de valor de registrador, né? E de controle de acesso através desse buffer controlado, dos circuitinhos aqui de buffer controlado. É através desses elementos de controle que eu consigo fazer com que os meus dados cheguem, por exemplo, a um registrador que está ligado a uma unidade aritmética e onde eu consigo fazer contas com os meus dados. Voltando aqui ao slide com o desenho do circuito, só para chamar a atenção aqui para um ponto, porque eu poderia escolher o nome que eu quisesse naquela entrada de rótulo dos atributos dos componentes. Eu batizo, eu dou nomes, é uma situação com a qual a gente se depara o tempo todo em computação, dar nomes. E isso deve ser feito com cuidado. Vocês reparem aqui que, vejam aqui os nomes que eu escolhi, tá bom? Esse aqui é uma entrada que aciona o clock do registrador A. Então eu chamei de A underscore CLK. Tá bom? Esse daqui, a barramento em inglês é bus. Tá certo? Então esse daqui controla a saída do A para o barramento. Eu chamei de A bus. Tá bom? Da mesma forma esse aqui de C bus, esse aqui de in bus, esse aqui de B clock. Tá bom? E o que é importante lembrar, gente? Você... ou seja, na hora que eu vejo o nome de um componente desse aqui, eu sei qual é a função que eu estou prevendo para ele. Certo? Qual é a função desse elemento aqui no meu circuito. E uma boa escolha de nomes, gente, ele afeta muito a legibilidade de qualquer artefato computacional. Tá bom? Vocês vão ter que escolher diversos nomes aí para circuitos, para variáveis de um programa. E essa escolha deve ser feita com cuidado e sempre procurando com esse objetivo em vista, certo? Como que você melhora a legibilidade do seu circuito.